Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruta, ele o corta. E todo ramo que dá fruta, ele o limpa, para que dê mais fruta ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho que você está em casa, você está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha. Quarta-feira, quinta semana da Páscoa. O Evangelho é João 15, 1 a 8. É o da videira. Nós já lemos, né? Já conhecemos. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece num coração que acredita. Jesus está falando com os discípulos. Discípulo de Jesus é aquele que segue Jesus. Senão não é. Ou pelo menos tenta seguir. Com seriedade, né? Com sinceridade e seriedade. O que ele diz? Eu sou a videira verdadeira. Se ele é a videira verdadeira, é porque existem videiras falsas. Né? Como tem o bom pastor, tem o mau pastor. Tem a videira verdadeira, tem a videira mentirosa. Então é prestar atenção. A videira verdadeira é Nosso Senhor, primeira coisa. Segundo, ele diz, eu sou. Esse eu sou é o que Deus disse a Moisés em Êxodo 3,14, ao menos no manuscrito grego. Eu sou. Então ele está dizendo, eu sou Deus, primeira coisa. Depois, a videira verdadeira. Deus é a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. E ele é Deus. O primeiro anúncio é dizer que ele é Deus. É por isso que ele vai morrer, que os fariseus não aceitam. E meu Pai é o agricultor. Então, ele é a videira que foi enviado para esse mundo para anunciar a verdade, a conversão, o perdão dos pecados. Né? E o Pai é o agricultor, é o dono da vinha. É uma parábola, certamente. Né? Todo ramo, não sei se já viram videira, eu já vi lá em Israel mesmo, né? Mas no Brasil tem também. Videira às vezes não é muito grande não, mas tem muito galho no horizontal, muito galho assim, muito, chama de ramo, né? Os galhos, tudinho assim. A gente vê logo muito galho na videira. Os ramos somos nós, os galhos somos nós. Ele vai dizer que só é da videira quem permanecer na videira. Senão não é. Como é que a gente permanece na videira? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, lendo a palavra de Deus, é assim. É o único modo de permanecer na videira é fazendo isso. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. Nós temos que dar fruto. Se não está dando fruto, é bom cada um se questionar, né? Se está fazendo. Também ontem a gente viu, para dar fruto a gente tem que fazer a vontade do Pai. E quando a gente faz a vontade do Pai, já dá fruto. Se não fizer, não dá. Vai passar a vida toda na igreja, não vai dar fruto. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, ou poda, para que dê mais fruto ainda. Eu trabalhei com macieira, 5.000 pés de maçã no mosteiro, 6 anos. Mais ou menos, a videira tem mais ramo, mais galho, e a macieira às vezes é maior. Mas tem que abrir os galhos da macieira também. Negócio que a gente botava para abrir os galhos, para circular o ar e o sol, para ela dar fruto.
tinha que podar. Se deixasse do jeito que estava, o fruto era ruim, a maçã não prestava não. Mesma coisa a videira. Quando começa a dar fruto, o Senhor começa a podar. Aí vem a provação, tentação, isso, aquilo. Aí a gente começa a sofrer, a chorar, né? Pois é, mas a poda é isso mesmo. A tentação, quem é de Deus, a tentação serve. Quem é de Deus, a provação serve. Vai crescer. Quem não é, vai cair. Vai cair. Né? E caindo, se pedir perdão e continuar, né, com a perseverança dá fruto. Mas a poda vai acontecer para crescer. Volto a dizer, a poda aqui, que está dizendo limpar, é a purificação, é a provação, a tentação. Né? O próprio Pai Nosso, a gente pede para não cair na tentação, não pede para tirar a tentação não, porque a tentação não vai ser tirada não, de ninguém, de ninguém. A gente pede para não cair na tentação, não é para tirar a tentação, porque não vai tirar. Depois ele diz, vós já estáis limpos, está falando com os apóstolos, mas nem todos. O Judas não estava limpo e traiu Jesus. Né? Pedro também, mais ou menos, é porque Pedro negou. Né? Mas aqui ele diz que eles já estavam limpos por causa da palavra que eu vos falei. Quem cura é a palavra, quem limpa é a palavra, quem purifica é a palavra de Nosso Senhor. Quem lê a palavra de Nosso Senhor todo dia está puro. Certamente se não tiver em pecado mortal. Né? A palavra cura e purifica. Permanecer em mim, permanecer em Jesus, oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, é assim que ele permanece. Tem outro jeito? Na Igreja Católica não tem não. Só tem esse, E é isso aí que faz a gente ter uma experiência com Deus. É isso aí. Né? Se eu permanecer nele fazendo isso, ele vai permanecer em mim. Então, não tenho que temer nada. Se eu estou permanecendo nele e ele em mim, as pessoas se assustam muito, né? Com o mal, com macumba, com isso. Se você nunca foi a isso, e você está na graça de Deus, não tem que temer nada não. Pode quem quiser fazer o trabalho que fizer, mas não pega não. Pega para quem está longe de Deus, quem está com o Nosso Senhor. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, o galho não dá fruto por ele mesmo não. Pega um galho aí, arranca ele para ver se ele vai dar fruto, vai morrer. Tira um galho aí da macieira, da videira, vai morrer. Sozinho ninguém dá fruto. Ah não, eu tenho minha fé, mas eu fico só em casa, eu vou para o meu trabalho, dá fruto não. Ele dá fruto é na igreja, na vida da igreja. Com os sacramentos, não dá fruto não. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Quem se afastar de Jesus não dá fruto não. E nós, são os sacramentos da Igreja Católica. Né? Obediência, o mandamento de Deus, o mandamento da igreja, lendo o catecismo, lendo a Bíblia. Assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Ele repete, quem não permanecer em Jesus não dá fruto, não adianta. A gente vê muitas vezes, a pessoa passa a vida toda na igreja e você não vê fruto. Embora o fruto mesmo só Deus conhece, né? Mas se está lutando no sacramento, está confessando toda semana, está dando fruto, mesmo que não veja. Estou dizendo é quem não confessa, às vezes vem, não confessa, não comunga. Eu sou a videira e vós os ramos. Repete também. Em João ele repete, é tipo uma catequese para criança, o Evangelho de João. Né? E repetindo vai entrando dentro da gente, da cabeça da gente, do coração também. Né? Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Outra repetição. Só produz fruto quem permanece na videira. A videira é Jesus. E quem permanece nele, ele permanece com a gente. Aí dá fruto. É essa a repetição. Porque sem mim nada podeis fazer. De novo ele repete. Aí agora ele acrescenta alguma coisa no versículo 6. Quem não permanecer em mim será lançado fora como o ramo e secará.
vai para o inferno. Essencialmente é isso. Quem não permanecer em Jesus, quem não aceitar Jesus, quem não pedir perdão dos pecados, o céu não vai não. Será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo, que é a imagem do inferno, e queimados. Então é uma coisa muito, muito séria aqui, né? É quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras, de novo a palavra, permanecer em vós, também aqui ele acrescenta algo. Pedi o que quiserdes, e vos será dado. Ah, mas eu peço tanto, Deus não me dá não. Porque você não permanece em Jesus. Está aqui o versículo. Só vai alcançar quem permanecer em Jesus, quem escutar a palavra de Jesus, quem seguir a palavra de Jesus, aí esse vai receber. Se não permanecer, não recebe, não está aqui escrito. Tem muita gente que pede e não recebe. Pede mal, não está na graça de Deus, né? Não confessa, não comunga, e fica pedindo as coisas. A pessoa vem pedir oração, a primeira coisa que eu digo é confessar. Senão não tem o efeito. As pessoas querem as graças sem viver na graça, né? Então, só vai receber quem permanecer em Jesus. Para nós significa vida de sacramental, né? E escutando a palavra dele, e seguindo a palavra dele, né? Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto. Deus se alegra, ele é mais do que se alegrar, ele é glorificado. Quando eu dou fruto, Deus é glorificado, e ele me glorifica também, e me glorificará me ressuscitando. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Deus é glorificado quando eu sou discípulo, mas eu volto a dizer, discípulo não é quem diz quem é não, é quem faz a vontade de Deus, e quem segue Jesus, não é não. Aí tem a primeira leitura de Atos, que já falei alguns dias atrás, sobre o primeiro concílio da igreja, né, de Jerusalém. Em Atos 15, logo no início da igreja, já teve a primeira reunião, o primeiro concílio. Na década de 60, teve o último concílio da igreja, chamado Concílio Vaticano II. Terminou por aí, 63, 64, 65. Né? O primeiro foi esse aqui, que ele está falando, começa a falar hoje. E o que é que eles decidiram nesse concílio? Hoje tem caminho sinodal. O caminho sinodal não é concílio, é um sínodo. O concílio é maior do que o sínodo. É a reunião dos bispos. Sínodo é uma reunião com os bispos. Concílio é bem maior. O último concílio já vai fazer 60 anos. Naqueles dias chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Pronto, aqui é a questão do primeiro concílio. Paulo, quando começou a anunciar, primeiro ele anunciou aos judeus. Era assim mesmo que eles faziam. Depois, os judeus se fecharam, ele anunciou aos pagãos, os gregos. E Paulo não exigia que os pagãos fossem circuncidados. Aí tinha gente que se tornava cristão vindo do paganismo e gente que se tornava cristão vindo do judaísmo. Os que vinham do judaísmo exigiam que os outros fossem circuncidados. Por quê? Porque no Antigo Testamento era uma ordem. Todo o povo de Israel do Antigo Testamento, o macho, o menino, era circuncidado quando nascia. Jesus foi? Foi. Né? Mas para nós tinha que ser, não sou judeu, eu não tenho que ser circuncidado. E Paulo diz, tem não, ninguém aqui segue o Antigo Testamento não. Né? Agora é o Novo Testamento, é outra história. Tem nada que seguir o Antigo Testamento, nem a circuncisão. Aí começou a confusão. Uns diziam que todo macho tinha que ser circuncidado. Circuncidar é cortar o prepúcio da criança. E outros diziam que não, como Paulo. Isso provocou muita confusão, está aqui, ó.
e houve uma grande discussão. Não é só hoje que tem confusão nem discussão não, viu? De Paulo e Barnabé contra esses que queriam a circuncisão. Aí decidiram mandar Paulo e Barnabé para Jerusalém. Ele estava em Antioquia, estava na missão, estava em outra cidade. Aí, vão para Jerusalém, decida lá com Pedro, Tiago e João, que eram as colunas da época, né? Os três mais importantes, para tratar dessa questão com os apóstolos e anciãos. O mais importante era Tiago, não era nem Pedro não. Pedro vai ser importante em Roma. Em Jerusalém era Tiago, parente de Jesus, né? Leia em Atos que está lá. Aí eles atravessaram, aqui diz, a Fenícia, que era uma região, eles estavam na missão, né? Atravessaram a Samaria, foram descendo. Chegando em Jerusalém, eles contaram o que tinham feito, que muitos pagãos tinham abraçado a fé e que não precisava circuncidar eles. Mas em Jerusalém tinham aqueles judeus convertidos que exigiam a circuncisão, né? Que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Aí eles se reuniram em concílio para tratar desse assunto. Amanhã que vai dizer, né, qual é a resolução. Vou dizer logo. A decisão foi, não precisa circuncidar. Graças a Deus, né? Senão a gente tinha que circuncidar, né? Queriam que os cristãos observassem todo o Antigo Testamento, inclusive a circuncisão. Paulo se levanta e diz, vai não. Tem nada a ver com o cristianismo isso não. Não sou judeu, mas eu sou cristão. Mas foi essa a discussão na igreja, né? Então os apóstolos anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. A partir de amanhã eles vão dar a solução. E quem vai dizer claramente é Tiago. Vai dizer para evitar certas carnes lá dos ídolos, mas a circuncisão não precisa circuncidar. E precisa seguir todo o Antigo Testamento? Não. Hoje tem religião aí que não é cristão, que segue só o Antigo Testamento. Testemunha de Jeová, segue só o Antigo. Anda aí bem vestida de preto e branco, entrando nas casas, não aceita não. Nós que somos cristãos, católicos, tem que aceitar o Antigo Testamento não. Eles enganam. E muitos acabam deixando a igreja católica e acreditando nas doidices deles. A igreja não aceitou essa história de circuncisão e de seguir o Antigo Testamento. Está aqui em Atos 15. Esperar que o sínodo também, né? As decisões sejam de acordo com a vontade de nosso Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima.